Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, amém? Em nome de Jesus. Vamos ler de forma alternada, em nome de Jesus. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os pares. E isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o produto do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que todos nós se dê graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só sobre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pois Deus soberano e eterno, eu te agradeço nesta manhã por mais essa rica oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui reunidos no teu nome para glorificar e exaltar o teu nome. Sente em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. E aí, Deus ele tem tudo. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você veio de casa achando que está faltando alguma coisa, alguma necessidade a ser suprida, está inquieto com alguma situação, está no vosso Jesus, mas aí o Paulo, como o próprio Senhor Jesus, ele observava as coisas, ele observava e tirava proveito de toda a situação que ele observava. E aqui ele está falando, louvado Jesus, de um Deus que ele tem provisão, provisão, ele provê toda a necessidade humana. Se nós voltarmos ao relato do Antigo Concerto, nós vamos ver que Deus ele providenciou, quando o povo ele sai do Egito, ele vai para uma praia, do outro lado do mar Vermelho, e era água salgada e areia, porque eles se deparam com um deserto, não havia água, não havia suprimento, e Deus é que é o Deus de provisão, ele providencia o alimento e a água para aquele povo. Se você abrir aí, eu acho que o número Êxodo 15, você vai ver que Deus eles deparam-se com a água conhecida como água de Mara, e aquela água ela é imprópria ao consumo, tanto animal como humano. Talvez algum animal foi lá, quando viu aquela água, e bebeu e morreu daquela água, e aquelas pessoas começaram a murmurar, mas Deus ele providencia, e ele manda Moisés no deserto arranjar um madeiro, um pedaço de madeira, um tronco, e Moisés pega aquele tronco, corta aquele tronco
e ele lança sobre aquelas águas, e aquelas águas se tornam apropriadas ao consumo humano e animal em nome de Jesus. Então é esse Deus que, aleluia, está aqui nessa manhã, e Ele tem necessidades supridas para a tua alma, louvado. Ele tem necessidades supridas, louvado seja Jesus. Olhando, aleluia, da tua visão, Ele vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Você olhando da visão de Deus, Ele já supriu a tua necessidade. Louvado seja Jesus. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí Paulo ele diz no versículo 6: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também o que? Ceifará. Então se você, louvado seja, seja em qualquer, aleluia, atividade humana, se você faz pouco, pouco você vai conseguir. Se você produz pouco, pouco você vai colher. É um princípio divino que muitas das vezes nós achamos que não, né? Eu tenho um Deus grande, e por ele ser Deus grande, Ele vai se responsabilizar. Não, Deus ele deixou, aleluia, princípios eternais para que o ser humano ele se movimente, né? Atue, realize, faça as coisas através desses princípios. E um dos princípios aqui, louvado seja Jesus, está relacionado com a ceifa, louvado seja o nome de Jesus, com plantação, com colheita, com abundância. Então você pode ter certeza que se você planta pouco, tem feito pouco você vai colher. Você pode ter certeza disso, porque é um princípio de Deus, é um princípio divino, que nós não estamos isentos, apesar de sermos igreja, e Deus ter todo um cuidado especial para com você, Ele vai seguir à risca seus princípios, Ele vai seguir, louvado seja Jesus, porque Ele vela pela palavra, Ele vai velar pela palavra para cumprir essa palavra. Se a palavra está escrita, louvado seja, Ele não vai modificar o escrito, por causa, louvado seja Jesus, da tua preguiça, da tua ineficácia, da tua atitude desleal, da tua rebelião, porque vocês têm o conhecimento da palavra, mas você não cumpre a palavra. Então você precisa, louvado seja Jesus, se posicionar. Você não está no nível do mundo, irmão. Nós não estamos no nível do mundo. Se você fazer a sua parte, o nosso Deus ele vai fazer a parte dele. E Ele vai fazer com destreza, com muita habilidade, em nome de Jesus. Aleluia. E Ele diz aqui: o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Louvado seja Jesus. E aí ele entra numa questão importante, no meio de um mundo egoísta, de um mundo, né, individualista, que quando se fala em comunidade, quando se fala em ajudar, por trás está sempre um interesse ou político, ou econômico, ideológico, de pessoas. Ninguém nesse mundo, quando você vê alguém, pastor, alguém de fora, pastor, eu quero contribuir com alguma coisa, ele tem um interesse, já está pensando talvez numa política, em tirar proveito de alguma coisa. A igreja não pode ser dessa forma. Louvado seja Jesus. E aí, diz aqui, versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Louvado seja o nome de Jesus. Se o seu coração for um coração pequeno, qual o propósito? Vai ser pequeno. A proposição vai ser pequena. Se o teu coração é um coração grande, a visão vai ser grande. Entenda isso. Se você tiver uma fé pequena, a proposta é pequena. Mas se você tiver uma fé grande, a proposição é grande, a visão é grande. E nós, aleluia, eu ouvi alguém dizer que o Deus grande habita no coração pequeno.
Então nós precisamos, como santo de Deus, entender isso. Aleluia. E aí, essa contribuição não pode ser com tristeza ou por necessidade. Eu vou dar, puxa, mas isso vai faltar. Alguém disse para mim assim, né, eu vou colocar aqui essa situação. Eu não vou dar o dízimo porque eu tenho que pagar a luz e a água. Eu não vou ofertar porque eu tenho que pagar a luz e a água. Puxa, vai faltar, né? Deus, Ele sempre nos deixa na mão. Não vai faltar coisa nenhuma, porque aquele mesmo Deus que supriu a tua necessidade lá, supriu a necessidade da igreja lá no Egito, é da tua não, a necessidade da igreja, Ele está hoje aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje Ele supra a tua necessidade. Glória a Deus. O que Ele espera de você? O que Ele espera de mim? Aleluia. Que eu louvasse Jesus, aleluia, dê com alegria. Com alegria. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu tenho umas galinhazinhas ali, são poucas. Aí eu pego os ovos, eu dou de 6 ovos geralmente. Aqui a pouco eu estou dando alguns ovos para alguém. Aí o que acontece? Todo dia eu pego ovos ali. Todo dia eu pego ovos. Todo dia. Eu vou lá e pego. São 6 galinhas agora, eu pego 5 ovos. 5, 6 ovos. Eu vou lá e pego. Aí eu vou deixar na geladeira, porque eu penso que não, o prato está cheio de ovos. Eu pego uns 6. Ontem eu dei para o presbítero. Ele está aqui. Leva para Mucaí aí, 6 ovos aí de galinha. E nós estamos com alegria. Nós estamos com alegria. Mas tem gente que louvado mesmo não consegue ter essa visão. E aí o que acontece? Os animais estão produzindo mais. Então nós precisamos, ontem eu quebrei o ovo e tinha 2 gemas no ovo. Já viu isso? Então Deus, Ele faz isso, irmãos. E isso é coisa pequenininha, estou falando de coisa pequena aqui. Então se tu vai dar alguma coisa para Deus, se tu entregou alguma coisa para Deus, entregou com alegria, entregou, vai faltar, entregou a tua vida para Deus, entrega ela com alegria. Se você vai fazer alguma coisa para alguém, faça com alegria. Você não está fazendo, é tanto trabalho. Isso não agrada a Deus, irmão. Isso não agrada a Deus. É melhor você não fazer. Ou fazer murmurando, se reclamando. Só porque Deus manda você fazer com alegria. E quando nós realizamos algum trabalho, louvado seja Jesus, com alegria. Vai fazer, faz o melhor. Porque Deus, Ele tem princípio, e isso agrada a Deus. Deus ama você dessa forma. Deus olha para você, louvado seja Jesus, e diz: visto o meu servo Luiz, né? Está fazendo com alegria, sem murmuração, sem reclamação, Luiz? Então o Luiz vai ser abençoado. Está vivendo uma vida íntegra, Luiz, tá? Então o Luiz vai ser abençoado. Se não está, irmãos, só não resta só um sacrifício, não sei, louvado seja Jesus. E aí ele continua falando, louvado seja, porque Deus pode fazer-vos abundar com toda a graça. Olha só, se você dá, nunca vai faltar. Diga para o irmão que está do seu lado aí, consegue falar para ele? Se você der com alegria, nunca vai faltar. Sabe por quê? Porque diz a palavra: Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Em
toda boa obra, amplitude e suficiência. Nós precisamos, louvado Senhor Jesus, entender isso. Que você não chegou naquele Deus, né? Um Deus mirrado, um Deus que a mão está encolhida, um Deus insensível, num Deus, louvado Senhor, não, você chegou num Deus amoroso, gracioso. É justiça e juízo, mas é um Deus de amor, um Deus de graça. E Ele está aqui nessa manhã para abençoar a tua casa, se tu acreditar nessa palavra. Nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, aleluia, esse Deus Ele tem sempre. Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Ai, mas eu estou distante da minha família, eu estou, aleluia, vivendo uma necessidade grande. Eu tenho certeza que Deus nessa manhã Ele pode suprir a tua necessidade. Ele está aqui e pode suprir a tua necessidade. Mas aí, aleluia, qual é o segredo, pastor? Me conta o segredo. Versículo 9 diz, como está escrito, distribuiu. O que Jesus fez com aqueles 5 pães e os 2 peixes? É 2 peixes ou 3 peixes? 2. É 2 mesmo, tem certeza? 5 pães e 2 peixes. Então, o que ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? O que ele fez? Distribuiu. O que houve de retorno? 12 cestas cheias de pão. 5 pães se transformaram em quem? Em 12 cestas cheias de pão. Esse Deus que você profere no nome dele. Esse Deus que você veio nessa manhã aqui adorar em nome de Jesus. Esse Deus que nós servimos. E nós devemos servir esse Deus com alegria. Aleluia. Porque Ele não vai deixar faltar. Louvado seja Jesus, amém? Viu falar aquela história aleluia, que o azeite na panela não faltará e o trigo na vasilha não cessará? Ou vice-versa, ou o trigo não falta e o azeite não vai faltar na panela? Para que o Elias falou isso? Para uma mulher que era viúva. Tinha pouco? Tinha. Mas ela deu com alegria. Ela deu com alegria. Então, infelizmente, muitos de nós não conseguimos viver esse princípio. E é um princípio, louvado seja Jesus, aleluia, abençoador. Que quando você abençoa, tu és o quê? Abençoado. Quando você dá, você recebe. Abra aí Lucas 7:39. 6:39. Na verdade, dai e dá-se-vos-á. Então você vai dar? Você vai entregar? Então você vai o quê? Receber. Como é que eu vou receber? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aleluia. Eu me lembro do velho Zadok. Havia a produção de grãos, às vezes feijão, milho. Ele pegava aquele sacozão, aí um pegava um filho dele, outro pegava do outro lado e ficava sacudindo, aí daquela imagem, sacudindo, que o saco às vezes era pouco, aí tinha que
que guardar. Aí ficava sacudindo, até o saco ficar quase... Já viu aquele pastor gordo que veste aquelas camisas que fica apertada quase escocando, igual esse aqui? Já viu? Desse jeito ficava, uma medida sacudida e transbordante. Estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Então nós precisamos, louvado seja Jesus, saber disso. Deus é generoso, amém? Deus é generoso. Seja você também generoso. Amém? Deus é bondoso, amém? Seja você também bondoso. Faça isso, irmãos. E aí ele continua falando aqui ainda em Lucas 10, ou perdão, Lucas 6, né? Generosamente vos darão, porque com a medida com que tivesse medido, vos medirão também. Então é reciprocidade, é uma via de mão dupla. Nunca alguém que entrega, que dá, não vai ter retorno. Nunca não terá retorno. Sabia disso, irmão? Sempre nós teremos o quê? Retorno. Sempre nós teremos, louvado seja Jesus, aleluia, a volta. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aleluia, olha o detalhe: distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece. Deus é justo, irmãos. O Senhor, Ele é justo. Aleluia. E aí um detalhe que talvez você não creia: muitos não recebem porque não acreditam. Sabia disso? Aleluia. Ora, aquele que dá a semente, diga para o irmão que está ao seu lado: ora, vamos lá, ora, aquele que dá a semente. Quem é que dá a semente? Quem é que dá a semente? Quem é que dá a semente? Deus dá a semente. E pão para alimento. O pão é feito de uma semente, sim ou não? Ele também diz que dá o pão para o alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. É tremendo isso. Consegue visualizar aí, louvado seja Jesus? Aleluia. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós olhamos para... A partir de nós olhamos e eu não tenho nada. Tem um pregador aqui no Brasil que ele é muito conhecido hoje, acho que é deputado federal também agora, que ele estava no culto e foi pedindo uma oferta. Aí ele disse: Senhor, eu não tenho nada, eu não estou incluído. E sabe o que aconteceu? Ele se entregou. Isso aqui eu me entrego para ti. Era um menino apenas. Na época que ele fez isso, ele era apenas um menino. E sabe o que aconteceu? Deus tomou aquela vida em nome de Jesus, porque ele se entregou, se doou, e Deus deu de volta aquela vida melhor em nome de Jesus. Deus quer fazer isso com você. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Ele está orando nessa manhã. Aquele que dá semente aos que semeiam e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto de vossa